Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Mara Araújo e agora nós chegamos à reta final dessa preparação para o concurso do Banco do Nordeste. Então, meus parabéns pela escolha de participar desse concurso. O Banco do Nordeste é hoje uma das principais instituições oficiais desse país, tem uma fortíssima atuação na área de financiamento ao desenvolvimento e mesmo tendo uma atuação mais forte na região do Nordeste, hoje, com uma atuação em mais de 2.000 dos 5.600 municípios que o Brasil tem, em alguns programas ele é referência não só no Brasil, mas na América Latina e na América do Sul, como é o caso do Crédito Amigo, que é o principal programa de financiamento ao microcrédito dentro do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Então, meus parabéns, muito boa sorte, tomara que você tenha muito sucesso, que vai estar entrando numa grande instituição financeira, que além de ser muito importante do ponto de vista profissional, é uma instituição muito importante também para o Brasil, por causa do foco de financiamento ao desenvolvimento das áreas mais pobres, das regiões mais carentes do Brasil. Então, vamos aqui, tome um café reforçado, porque nós vamos engatar aqui umas 3 horas, dando ali um overview, né? Pegando aquilo mais importante dentro desse conteúdo de conhecimentos bancários, que com certeza você já deve ter visto, é um conteúdo extenso, é um conteúdo denso, e o que nós vamos fazer aqui é um aulão de revisão. Então, orientação. Se tiver do assunto que nós tratamos aqui, porque revisão pressupõe que você já tenha ali pelo menos estudado o básico. Passamos um assunto, aí se você identificar assim, nossa, não, eu precisava ali dar um gás maior nesse conteúdo, precisava ali ver um detalhe maior. Lá no nosso site, você pode adquirir a aula isolada daquele conteúdo, principalmente desse conteúdo novo, que é o conteúdo de crédito. Então, tem lá, cada aula de 50 minutos está lá R$5, olha, né, quase o preço de uma Coca-Cola. E aí você pega aquele conteúdo, vê o comentário mais detalhado das questões dos últimos 2 concursos do Banco do Nordeste, 2007 e 2010. Uma outra opção, se você quiser reforçar ali, já estudou, viu o aulão e quer reforçar as questões, nós temos lá com um caderno de questões comentadas, onde você nem perde o tempo esperando a entrega do correio. Você entra no site, vai fazer o download, ele está com preço super amigável, faz o download, baixa no seu arquivo, pode, no seu computador, pode imprimir, e aí a gente está tratando não só as questões do Banco do Nordeste, porque nós só temos as questões dos últimos 2 concursos, mas a gente trata também algumas questões de CESP, SESGRAN Rio, principalmente ali em relação à estrutura do sistema financeiro, para dar uma reforçada, ok? Tem lá mais de 200 questões comentadas. Qual é o foco que nós vamos dar aqui? Nós vamos tratar do conteúdo todo de conhecimentos bancários, mas nós vamos dar uma atenção especial à parte de crédito e das fontes de recurso do crédito. Por quê, gente? Vamos ficar atentos. A gente pega lá concurso da Caixa e do Banco do Brasil, por exemplo, nós já vimos que tem um volume enorme de questões relativas à estrutura do sistema financeiro. Então, prova Caixa e Banco do Brasil, principalmente quando é lá a CESP, mais ou menos 40% das questões é só sobre a estrutura do sistema financeiro. Então, Conselho Monetário, Banco Central, a lógica das instituições financeiras, lá, a política monetária, SPB, que cai muito. A hora que a gente pega o histórico, mesmo tendo só 2 provas anteriores disponíveis, o que nós vamos observar? O foco é diferente. Por quê? Primeiro que é uma prova muito densa, não é uma prova de pegadinha, não é uma prova complexa do ponto de vista da elaboração, como é um caso, por exemplo, de CESP. Mas as 2 instituições que fizeram os concursos anteriores, que não é o mesmo agora da atual, que é a Getúlio Vargas, eles deram um foco muito pesado naquilo que é o grande diferencial do Banco do Nordeste, que é a parte de financiamento ao desenvolvimento. Então, o percentual de questões relativas ao crédito e às fontes de recursos para financiar esse crédito é muito grande. Então, FAT, BNDES e o FINAME, o FNE, que inclusive é administrado pelo Banco do Nordeste, isso aí é um volume muito grande, ok? Então, o que nós vamos fazer?
nós vamos passar um histórico de estrutura do sistema financeiro e vamos dar um gás aqui mais detalhado na parte de crédito, lembrando que lá no site, então se eu falo aqui, por exemplo, vou falar de FNE, lá eu tenho 2 horas, 3 horas, no caso lá do PRONAF, por exemplo, que é o Programa Nacional de Incentivo à Agricultura Familiar, né, um dos principais programas lá do Banco do Nordeste. Nós estamos tratando 3 horas só de PRONAF, ok? Então, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamando atenção para aquilo que, do ponto de vista do Banco do Nordeste, da atuação do Banco do Nordeste, é mais relevante. Então, nós vamos passar tudo, vou falar, gente, ó, isso aqui é relevante, muito relevante, relevante demais, e vamos justificando por quê, ok? Considerando que nós temos 3 horas para tratar do conteúdo inteiro, um conteúdo que no curso normal nós tratamos lá com mais de 40 horas, então aqui é consolidado mesmo, chamando atenção ali, é a revisão. Mas nós temos lá, eu peguei esse conteúdo de crédito, só de crédito, separei as 12 principais questões dos últimos 12 concursos, porque tem até mais, separei 12 que não foram tratadas aqui nesse aulão, por uma questão de tempo, e tem lá 50 minutos, 1 hora, só discutindo essas questões, que é também uma opção para quem quiser dar uma reforçada maior nessa parte, que é mais importante, que é a área de crédito, ok? Tudo bem. Como que nós vamos conduzir? Eu vou dar uma revisão sobre o conteúdo e vou pegar ali 1, 2 amostras de questões de cada um dos blocos. Para facilitar a nossa revisão, eu fiz alguns quadrinhos, uns quadrinhos de cola, né? Assim, para você olhar, só bater o olho e lembrar que é maravilhoso, tá? Então, esse material que eu vou tratar aqui, você vai do PowerPoint, tá lá já, vai ficar, né? Assim que a gente terminar aqui, você faz o download, pode imprimir, pode ler na sua tela, e precisou voltar, você pode assistir essa aula 3 vezes, ok? Então, até a data do concurso, nós vamos ter muita conversa, tudo bem? Bom, vamos começar então. Nós vamos fazer a primeira parte. Primeira parte nós vamos tratar a estrutura do sistema financeiro, ok? Dentro da estrutura do sistema financeiro, o que é importante a gente saber? Diferença entre mercado financeiro e sistema financeiro. O que é mercado financeiro, Mará? Mercado financeiro é o ambiente onde nós realizamos inúmeras transações. Que tipo de transação? Transação com moeda nacional, então dinheiro. Ah, mas a gente compra dinheiro no mercado financeiro? Sim, a gente compra e vende dinheiro. Então, eu preciso de um dinheiro, vou lá no banco e falo que eu preciso de um dinheiro. Eu estou comprando o dinheiro, vou pagar juros. Tem um dinheiro sobrando, eu vou lá e vendo esse dinheiro para o banco, ele vai me pagar juros, ok? Então, eu trabalho com moedas nacionais, vamos colocar isso aqui rapidinho. Então, eu trabalho com dinheiro, eu trabalho com moedas estrangeiras, né, dólar, euro. Eu trabalho, a gente compra e vende títulos. O que é um título? É um papel, é um documento emitido por uma instituição financeira ou pelo Tesouro Nacional que comprova a responsabilidade, a dívida que esse emissor tem em relação à pessoa que comprou. Então, uma amostra de título por exemplo, uma letra de câmbio, uma letra hipotecária, uma letra imobiliária, um título público, né? Uma letra do Tesouro Nacional, uma letra financeira do Tesouro. Lembrando que todos esses títulos hoje, eles são emitidos na forma escritural, ou seja, não tem papel. Eu só tenho um registro, um código, ok? Então, todos os títulos que eu compro no mercado financeiro, nós vamos passar isso um pouco ali na parte de investimentos, eles são emitidos na forma escritural, sem emissão de papel, e nominativos. Eles sempre, nunca saem ao portador, tá? Então, aqui eu tenho títulos públicos e tem lá títulos privados. Os públicos emitidos aqui pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central, conceitualmente, lembrando que o Banco Central, desde 2002, ele está impedido de emitir títulos públicos por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. E os títulos privados são os títulos emitidos pelas instituições financeiras. Negociamos aqui também valores mobiliários. Muito cuidado, não é valor imobiliário, né? Valor imobiliário é um terreno, uma casa, né? Aqui é valor mobiliário, significa que é em títulos. Em títulos não, que é em papel, em cédulas. O que é valor mobiliário? Ações, debêntures,
commercial paper, que pode ser chamado também de notas promissórias. O que mais nós temos aqui? Cotas de fundos. Nós compramos e vendemos no mercado financeiro também serviços, não é isso? Eu vou lá tirar um extrato, eu vou pagar por esse extrato, vou ter uma consultoria, uma análise de crédito, vou renovar o meu cadastro, vou fazer uma movimentação de conta, tudo é serviço que eu vou comprar numa instituição financeira. E eu compro também produtos, que são aqueles famosos produtos que são seguros, nós vamos dar uma passando depois, seguro, capitalização e previdência aberta. Ok? Então, resumindo, o mercado financeiro é um ambiente onde a gente realiza transações com moeda nacional, moeda estrangeira, títulos públicos e privados, valores mobiliários. Lembrando aqui que em valores mobiliários eu tenho também as operações de derivativos, serviços e outros produtos. E isso ocorre num ambiente em que o principal foco é a dinamicidade desse sistema, que vai viabilizar o quê? A transferência de recursos entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. Quem é agente superavitário? Aqueles que têm mais dinheiro do que gasta ou investe. E o deficitário é aquele que precisa de dinheiro para se financiar, né? Tanto financiar um investimento, como financiar os seus próprios gastos. Ok? Então, o mercado financeiro é esse ambiente e isso é dinâmico. Nós vamos ver que caiu uma questão agora, Banco do Nordeste, exatamente com essa linha. Qual a importância do mercado financeiro? Para que ele existe? Para viabilizar essa transferência, ok? O sistema financeiro, por outro lado, já é a forma como as diversas instituições que integram, que atuam no mercado financeiro, como elas se organizam para atuar nesse mercado. Ok? Como assim, Mara? Eu vou ter uma instituição que regula, uma instituição que fiscaliza, uma que atua no mercado de capitais, outra que atua na concessão de financiamento regional, outra no setor habitacional. Então, nosso organograma, né, esse mapa de atuação das instituições, é que constitui o sistema financeiro. E a estrutura do sistema financeiro é composta de dois subsistemas, o subsistema normativo e o subsistema de intermediação. Quem que é o subsistema? Quem participa do subsistema normativo? Autoridades monetárias, que é o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, a autoridade de apoio, que é a CVM. E o subsistema de intermediação, onde nós vamos ter as instituições financeiras intermediárias e as instituições financeiras auxiliares. Qual a diferença de instituição intermediária e instituição auxiliar? Instituição intermediária é a maioria das instituições que trabalham no mercado de crédito, de câmbio e monetário, crédito e câmbio. E as instituições auxiliares, instituições que operam no mercado de capitais, ok? Bom, que são aqui as corretoras e as distribuidoras. Vamos fazer aqui um resumão, chamando atenção para aquilo que é mais importante de cada instituição financeira, tá? Então, observe o seguinte. O subsistema normativo é composto do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro. Ele foi criado lá em 1945, pela lei 1964, na lei 45/95, que é a lei da reforma bancária. Então, essa lei criou quem? O Conselho Monetário Nacional como órgão máximo do sistema financeiro. Essa é a questão, tá? Ele é um órgão normativo por excelência, a quem não cabe nenhuma atividade executiva. Então, ele define normas, a regulação, diretrizes. Mara, preciso saber quais são as diversas atribuições do Conselho Monetário Nacional? Sim. Ok? Sim. Tem lá, vai ficar lá no site para você, um arquivo para você consultar, passar o olho ali nas principais atribuições do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e da CVM, que são as principais instituições dessa matéria. Cuidado que nós precisamos ter, e aí é macete, você conta só lá para os seus amigos. Se na hora que cair lá, são atribuições do Conselho Monetário Nacional, se você esqueceu, né, ou não teve tempo de ler, ou, enfim, fala, eu vi isso, a Mara falou isso, não, devia ter ouvido a Mara. De qualquer forma, para eu identificar as atribuições do Conselho Monetário Nacional, como ele é normativo, nós vamos olhar o verbo.
Então, se for um verbo assim, regular, orientar, definir diretrizes, apoiar, criar condições, disciplinar, aquilo que não é de quem está colocando a mão na massa, vai ser lá do Conselho Monetário Nacional. Se é execução, então emitir moeda, fiscalizar, autorizar, aí vai ser lá do Banco Central ou da CVM, que são as duas instituições que integram aqui o subsistema normativo junto com o Conselho Monetário Nacional. Então, quem eu tenho aqui? Banco Central e tenho o CVM. Então, essas três instituições compõem aqui o nosso subsistema normativo. E eu não posso esquecer que o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo, que é muito comum cair falando que o Banco Central é o órgão máximo, ok? Tudo bem, normativo por excelência, a quem não cabe nenhuma atividade executiva, Banco Central e CVM estão na mesma posição hierárquica, mas o Banco Central é mais importante. Por que ele é mais importante? Porque o âmbito de atuação dele é maior, ou seja, trazendo ali essas diversas operações do mercado financeiro para dentro do sistema, o que nós vamos ter aqui? Subordinados ao Banco Central, nós vamos ter todas as instituições financeiras intermediárias. Quem são as instituições financeiras intermediárias? Aquelas que captam recurso do mercado, dos agentes superavitários, e vão repassar para os deficitários na forma de empréstimo ou financiamento. As instituições intermediárias, elas bancam o risco dessa operação, ou seja, emprestou mal, dançou, né? Mas recebem uma remuneração por esse risco, pela intermediação, que é o chamado spread. Tudo bem. Onde que essas instituições atuam? Atuam no mercado monetário, no mercado de crédito e no mercado de câmbio. E aqui, a CVM? A CVM, estão subordinadas a CVM às chamadas instituições auxiliares. Quem são as instituições auxiliares? São aquelas que vão dar lá o nosso suporte operacional. Vão atuar em qual mercado? No mercado de capitais. Então, observem, apesar da importância da CVM, ela atua só num segmento. Se a gente pegar o volume de instituições financeiras que nós temos hoje no mercado, nós temos ali em torno de 2.600 instituições financeiras. Menos de 300 estão aqui. E o resto está espalhado aqui, atuando no mercado mercado monetário, de crédito e de câmbio. Ok? Bom, essas operações, elas são distribuídas aqui em relação a cada um desses segmentos. Então, por exemplo, quando eu falar de valor mobiliário, ações, debêntures, eu estou tratando aqui mercado de capitais. Todos os valores mobiliários, eles são regulados e fiscalizados pela CVM. Mas não é o Conselho Monetário que regula? O Conselho Monetário, ele normatiza. Mas cabe também à CVM e o Banco Central regular, né? Normatizar. Observem que aqui faz parte do subsistema normativo. Vou dar um exemplo. O Conselho Monetário Nacional fala assim, é a diretriz principal do mercado de capitais viabilizar o financiamento das empresas por meio da emissão de valores mobiliários. É uma diretriz, ou seja, o mercado tem que ser desenvolvido. E de uma forma transparente, segura e com equidade nas relações comerciais. O que a CVM faz? Então eu vou definir uma regra de como que esse mercado vai funcionar para atender essa diretriz. Aí ele solta lá uma instrução normativa, que vai ser seguida por todas as instituições aqui, corretoras, distribuidoras e a Bolsa de Valores. O Banco Central fala assim, o Conselho Monetário fala assim, eu vou disciplinar o crédito. O crédito agora consignado, ele pode ir até o prazo lá de 5 anos, por exemplo. Vamos estender o prazo da consignação. Aí, o que o Banco Central faz? O Conselho soltou isso por meio de uma resolução. O Banco Central vai lá e solta uma carta circular detalhando isso para as instituições financeiras que operam. Então, o Banco Central e o CVM atuam também na regulação, mas nunca de uma forma que contradiga as diretrizes gerais lá do Conselho Monetário Nacional.